Peço desculpas aí pelo transtorno que está acontecendo, mas eu queria iniciar aí com uma oração, né? Para a gente não deixar de ter um estudo essa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, entramos na Tua santa e gloriosa presença e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor coloque as Tuas mãos, Senhor, sobre esse estudo, que o Senhor fale aos nossos corações, ainda que com esse transtorno, mas que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor repreenda todo o espírito contrário, Senhor, aos nossos estudos, em nome de Jesus, Pai. Quero dizer que a gente está na Parashá Vaet Hanan, que quer dizer e roguei, e a gente vai estar lendo Deuteronômios 3, começando com o versículo 23. Né? Então eu vou estar lendo aqui. Diz assim, nem perguntei, tá ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá. A gente não desiste, né? Acontecem os problemas, mas a gente não desiste nunca. Então vamos lá. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixe-me atravessar e eu te suplico a ver a boa terra do outro lado do Jordão e a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao monte mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dei ordem a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo. Ele se repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acompanhando no vale diante de Bet-Peor. Irmãos, o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, é uma repetição das leis, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, e é interessante que o Moisés ele vai pegando as partes mais importantes. E isso para ele foi fundamental, porque era algo que ele sonhava, algo por muito que ele lutou, por muito que ele batalhou com Deus para tirar o povo e também para chegar na terra. Por muitos motivos, por algum motivo ali que Deus não quer que ele vá, que ele entre na terra. E ele culpa o povo, né? O povo deixou ele sobremodo nervoso, o povo deixou ele irritado e ele pecou. Eu não quero entrar nessa parte, mas eu quero abordar uma situação aqui onde ele fala, ó, por causa de vocês eu não vou, e Deus deu um basta. Deus deu um basta nessa situação porque ele estava suplicando muito para entrar. E o basta de Deus veio com mais um propósito, mais uma obrigação e uma missão para Moisés, que era o quê? Ó, vai lá e encoraja e fortalece Josué, porque é ele que vai entrar. Então, tem coisas que nas nossas caminhadas, nas nossas vidas, que a gente realmente não vai entender, irmãos. Tem coisas que a gente vai passar com Deus e nem tudo está revelado para nós.
O fato é que ele precisou encorajar e fortalecer o discípulo dele, Josué, porque era ele que ia ter que entrar na terra. E aí, às vezes, eu fiquei preso a esse ponto, e é muito interessante, porque, assim, muitas vezes a gente pode ter sonhos e tudo e não conseguir realizá-lo. No entanto, mas a gente pode ainda ser útil nisso. Como? Encorajando e incentivando aquele que vem depois da gente, aquele que está, aquele que talvez a gente ensinou, aquele que eu costumo dizer muito de encurtar o caminho. Se a gente não conquistou alguma coisa, e a gente entende por que não conquistou, porque Moisés ele tinha ali o motivo. O motivo são vocês, mas também ele diz que ele errou por causa do povo. O fato que ele falou para Deus falou para ele, basta, eu não quero mais ouvir falar nisso e você não vai entrar. De maneira que você vai ter que encorajar Josué. Por que encorajar e fortalecer? Porque sabia que era uma missão muito árdua, muito difícil, por tudo que ele já vinha passando com o povo, por tudo que ele já vinha sofrendo. Então ele entendia, ele sabia disso, que não ia ser fácil. Porque as promessas de Deus podem chegar a nós, mas isso não quer dizer que isso vai vir de mão assim beijada e que a gente não tenha que caminhar e não tenha que desenvolver alguma coisa. Não, a gente precisa desenvolver, a gente precisa caminhar. De maneira que é importante que a gente entenda isso para que a gente não bloqueie a vontade de Deus com o nosso próximo. Então, essa era a missão dele. Talvez a nossa missão seja encorajar e fortalecer. Talvez a gente já passou por situações onde a gente não conquistou determinadas coisas. Estou falando isso, às vezes, até espiritualmente. E que a gente precisa, como mais velho, encorajar e fortalecer aquele que vem depois de nós. E ensinar, não vai por esse caminho, vai por esse. Encoraja e fortalece, porque você vai conseguir. Então, é muito interessante porque essa paraxá, ela fala dos pontos específicos e ela tem um momento que ela vai falar do Shemar, e o Shemar é muito importante porque não só fala de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo também. De maneira que, como isso existe um princípio muito forte, porque se a gente não reconhece o próximo, como é que a gente vai amar o próximo? Né? Então, vai totalmente de encontro do que o mundo ensina a questão do egocentrismo, do eu. Então, nós somos importantes, mas o outro também é importante. É isso que Deus ensina, esse é o princípio. O princípio de amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, aquilo que a gente quer para nós, a gente tem que querer para o nosso irmão, para quem está próximo de nós. Então, é muito interessante esse princípio, porque realmente quebra qualquer barreira, qualquer coisa que vá de encontro ao que se fala no mundo. E o problema é que muitas vezes a gente pode se pegar em algum momento querendo trazer tudo para nós. E por isso a gente precisa lembrar. E essa paraxá fala muito de lembrança. E aí eu quero ler também o capítulo 4 de Deuteronômio, fala assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu no meio de vocês todos os que seguiam a Baal-Peor, mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus,
hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Ou seja, olha, é muito interessante essa questão, porque assim, fala primeiro assim de não esquecer os que os olhos viram, né? Não esquecer. E aí, irmãos, é muito interessante porque assim, o milagre, isso, nada disso segura você na presença de Deus, porque isso você pode esquecer, isso você esquece também. Mas o que Deus alerta aqui é sobre os decretos e as leis e os princípios. E por que que Deus estava sendo tão rigoroso com essa parte? Por que que Deus estava sendo tão rigoroso nesse princípio e alertando o povo a uma nova missão, uma nova terra que eles iam entrar? Exatamente pelo histórico que foi construído com esse povo. Veja, esse povo foi construído um histórico de escravidão. Eles ficaram muitos anos como escravos, de maneira que criaram uma mentalidade de escravos. Então, ali eles viram muitos idolatrando, ele vai falar de idolatria, de imagem, de escultura, porque existiam tudo quanto é tipo de Deus no Egito. Ao ponto das pessoas realmente idolatrarem animais. Por isso que quando ele fala de imagem, de homem, de mulher, de animal, fala disso tudo, porque abrange isso tudo, porque era da onde eles vieram, era exatamente isso que existia. Então, porque a importância da gente lembrar é porque a gente precisa estar lembrando, porque senão é muito fácil esquecer, irmãos. É muito fácil você esquecer e se afastar. E porque daqui por diante a gente ainda tem o povo, né? E a gente trazendo para os nossos dias hoje, a gente pode fazer um paralelo com a escravidão que a gente vivia, mesmo antes de conhecer Jesus, mesmo que a gente não tenha nenhum vício, mas nós éramos escravos de nós mesmos, vamos dizer assim, e tinha outro tipo de. Era presa a alguma coisa, de maneira que a gente realmente precisa da salvação, precisa de Jesus. Então, olha a responsabilidade que passa com o povo. No versículo 9 fala assim: apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória. Ou seja, o que os olhos dele viram? Os milagres. Os milagres que aconteceram, os livramentos, todos esses livramentos, esses testemunhos. Então, isso tudo a gente precisa estar lembrando, porque é interessante. Semana passada eu estava lembrando do meu testemunho com a minha esposa e contei para um rapaz, e é muito assim gratificante, porque aquilo renova a nossa fé de maneira tal que a gente se edifica. E a pessoa que ouve também fica edificada, porque foi algo que Deus fez. Então, é importante que a gente não se esqueça, né? E conserve-nos por toda a sua vida na memória. Conte-nas a seus filhos, a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiverem diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensine a seus filhos. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte, e o monte ardia em chamas. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que Moisés estava lembrando quando eles receberam as leis e que eles ficaram diante do Senhor ali para receber as leis. Mas antes, um pouco, você vê, lembre-se e passe para os seus filhos e seus netos, ou seja,
Não deixa isso morrer, não deixe a sua experiência com Deus morrer, não se esqueça da aliança que você tem com o Senhor. Lembre todos os dias, por isso que a vida com Deus é diária, todos os dias a gente precisa se alimentar. A palavra de Deus diz assim: destile sobre nós a tua doutrina como orvalho. Ou seja, orvalho é aquela chuvinha, né, que vem alimentando as plantinhas, que cai todos os dias. Aquilo que você vê as plantinhas molhadinhas de dia, é isso, aquele sereno, aquela orvalho. Então, como orvalho, se renove a sua doutrina sobre o meu coração. Ou seja, mas como que vai se renovar se eu não busco? Como se vai se renovar se eu não lembro? Como vai renovar se eu não tenho aquela dedicação de buscar? Então, olha o ponto que isso serve para o povo lá, que um alerta para que eles, ao entrarem numa nova terra, onde ia ter povos espalhados em volta com vários costumes, eles precisavam ser preservados e ia servir como testemunho. As pessoas iam olhar eles assim, ó, eles são homens sábios, porque cumpre a palavra de Deus. Então, o que Deus fala para nós hoje? Quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós somos sábios. Podemos nem ser inteligentes, mas somos sábios se conseguimos cumprir a vontade de Deus. E somos mesmos, porque quando a gente cumpre ali os 10 mandamentos, não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar, não vai dizer falso testemunho, não vai cobiçar a mulher ou as coisas do próximo, isso é ter sabedoria, porque você se livra de vários problemas. E Deus te abençoa, e as pessoas reconhecem isso. Reconhecem você como alguém que Deus separou, alguém sábio, né? Alguém de sabedoria. E a gente precisa ter essa sabedoria realmente para quê? Para que a gente passe para os nossos filhos e para os nossos netos. A história aqui em casa é muito interessante, porque a gente sempre conta as mesmas histórias, porque foi o que a gente viveu. E a gente vai continuar contando. À medida que for chegando mais gente, chegou nora, chegou genro, chegou nora. A gente conta as mesmas histórias. Quando chegaram os netos, a gente vai contar. E cumprindo o mesmo princípio. E na igreja a mesma coisa, porque a gente vai relembrando, e isso vai edificando não só o próximo, como a nós, para que a gente reviva isso e não se esqueça. E isso é muito sério, irmão, isso é muito sério, porque como pode alguém esquecer de uma experiência dessa? Esquece. Como pode alguém esquecer da aliança que fez com Deus? Esquece. Nós esquecemos. Se Deus fala para que a gente tome cuidado, é para a gente tomar cuidado. Não só para o povo, mas para a gente também. Nós somos a mesma essência, nós somos a mesma coisa, nós temos o mesmo potencial. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessas coisas. Eu queria pular lá para o versículo 23, que diz assim, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui. 23. Ó, aí ele fala aqui, ó, capítulo 4, 23. Tenham cuidado de não se esquecer a aliança. Primeiro fala para ter cuidado de não se esquecer do que viu, né? Do testemunho, dos milagres. Aí agora fala, tenham cuidado de não se esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não faça para si ídolos algum, com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Ou seja, aquilo que eu falei antes. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso, fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo com que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira. Invoco hoje os céus e terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra. Aí aqui vai falando, mas esse princípio aqui é muito interessante. Não esqueça a aliança. Não esqueça a aliança. Tome cuidado para não esquecer a aliança.
E qual foi a aliança que a gente fez com Deus e Deus fez com a gente? Nós somos igreja, nós somos a noiva de Cristo, nós temos o Senhor, nós aceitamos a Ele como nosso Salvador. Essa é a aliança que nós temos, uma aliança de sangue, uma aliança que Jesus morreu por nós na cruz e a gente aceitou Ele, e a gente faz parte dessa aliança, a gente está debaixo dessa proteção. E é possível isso? Depois de tanto tempo? Eu quero dizer que é. E essa minha caminhada, eu tenho visto pessoas onde tem me dado realmente um temor muito grande, pessoas que eram aliançadas e tinham uma vida regrada e muito aos pés do Senhor, e por algum motivo, em algum momento, teve um deslize e se afastou de tal maneira que parece, pelo que a gente vê de longe, parece que realmente a pessoa se esqueceu da aliança, sabe? Se esqueceu da aliança, se esqueceu do que viveu, se esqueceu do que Jesus fez, esqueceu, parece. E isso não é para a gente criticar ou falar, olha, eu já sei, viu? Eu sabia que isso ia acontecer, tal. Não é para a gente fazer isso, de maneira nenhuma. É para a gente tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz, quem está em pé, ore para que não caia. Por quê? Existe a possibilidade de cair. Então, a gente realmente tem que pedir misericórdia para as pessoas que a gente vê, porventura, passando por isso, e por nós também, para que a gente não caia, para que a gente não se esqueça, para que o percurso da nossa vida, tudo que acontecer, a gente nunca se esqueça da aliança que a gente tem com o Senhor. E a aliança de fé. Em Abacuque diz que o justo viverá pela fé. A fé, no original, quer dizer emuná. É muito mais do que você só acreditar, mas é obedecer. Está ligada à obediência. É o que o povo passou aqui, quando eles falaram, olha, nós faremos e ouviremos, ou seja, vai obedecer antes de entender. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas e a gente, por fé, a gente obedece. Por fé, a gente quer obedecer porque temos uma aliança, porque sabemos que é melhor. A gente que é pai, a gente sabe que muitas vezes quando é criança assim, a gente não tem como explicar alguma coisa que a gente não quer que aquela criança faça naquele momento, mas a criança, por mais até que você explique, ela não entende no momento. Assim eu vejo Deus conosco. Muitas coisas não está revelada na palavra porque a gente, por mais que ele explicasse, a gente não entender na nossa mente limitada. Mas por isso que Abacuque fala, o justo viverá pela fé, pela emuná. Emuná é muito mais do que acreditar, porque até o diabo acredita e treme. Então, eu tenho fé, tenho muita fé, eu acredito muito. Não, eu tenho a fé que nós precisamos ter, é a fé de obedecer, é a fé de viver pela aliança, viver lembrando, viver lembrando que a gente tem uma aliança. E como lembrar isso? Tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias, para que a gente não caia numa situação onde a gente acha que é impossível chegar àquele ponto, mas não é. Que somos homens. Temos o mesmo potencial de errar de qualquer um. Por isso a gente tem que temer. Por isso a gente tem que pedir misericórdia. Hoje eu estou de pé, mas eu posso cair. E aí? Qualquer um aqui. Por isso a gente precisa temer ao Senhor. Falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do irmão lá que está afastado. Tenha misericórdia daquele que talvez por algum momento esqueceu da tua aliança. Misericórdia. E é isso que a gente precisa ter. Porque as pessoas abandonam de tal maneira que parece que nunca viveram aquilo. Porque por isso que fala de esquecer. Aí no versículo 27, fala aqui, aquilo que eu falei. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações. Não, não é esse aqui. É aqui, no capítulo 5.
Aproxime-se de você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor nosso Deus lhes disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês falaram e me disse: ouvi o que o povo lhe disse. Eles têm razão em tudo o que disseram. Então, assim, o Senhor se alegrou com essa atitude do povo, o Senhor teve alegria, porque essa era a fé emuná, essa era a fé de obediência, essa era a fé de consideração, essa era uma fé muito maior do que você simplesmente crer, né? Então, é muito interessante como Deus nos ama, né? Como Deus nos ama de tal maneira que ele toma todos os cuidados para que a gente não caia. Ele alerta a gente de todos os lados para que a gente não se afaste. Ele nos envolve de todos os recursos para que a gente não se afaste. Mas ele é tão Deus e tão maravilhoso que ele tem, ele não se mete na nossa decisão, a decisão é nossa muitas vezes. A gente que decide. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? É um alerta que faz para o povo, é um alerta para nós no dia de hoje. E para encerrar aqui, eu queria falar o Shema. O Shema é muito importante, mais uma vez alertando a uma coisa interessante. Fala assim, ó, no capítulo 6: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e observarão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso. Numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Aí que vem, não só para nós. Olha como que esse é o princípio da gente levar a palavra de Deus não só para aquelas pessoas que estão muito próximas de nós, e principalmente para aquelas, né, que estão próximas de nós, mas também para aquelas que a gente convive, né? Diz assim: ensine-as com persistência seus filhos, conserve sobre elas converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreve nos batentes da porta da sua casa, em seus portões. Ou seja, existe uma grande responsabilidade nossa de evangelizar, principalmente as pessoas que estão próximo de nós, principalmente as pessoas que estão na nossa casa. Esse é um ponto muito importante e fundamental para que a gente tenha isso como missão na nossa vida. Às vezes as pessoas se perguntam: o que será que Deus tem para mim? O que será que Deus tem de importante para mim? Ensina, você fala de dia, de noite, converse sobre essas coisas quando estiver sentado em casa, porque hoje parece que ninguém se senta mais em casa. Quando se senta, está com o celular na frente. Ou, às vezes, está todo mundo junto e todo mundo separado ao mesmo tempo. Então, converse sobre isso quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando for se deitar, ao se levantar. Ou seja, a todo momento, não esqueça de viver essa palavra.
O que você tem de tão importante como missão na sua vida? Fala da palavra, viva a palavra, viva a palavra. E quando tiver uma oportunidade, se for possível, pregue falando, mas viva, tente viver a palavra de Deus. Mas para isso a gente precisa buscar a Deus, precisa se relacionar com Ele, precisa ter um encontro com Ele, precisa ter essa relação com Ele. Por mais que eu quero dizer que essa missão é muito mais importante do que qualquer cargo na igreja, de pastor, de apóstolo, de qualquer coisa, de louvor, porque nós, quanto tempo, por mais que uma igreja abra todos os dias, quanto tempo ela fica aberta? Quanto tempo é o culto? 2 vezes? 2 horas? A nossa abre 3 vezes, 2 vezes, 3 horas a gente fica ali. E o restante da semana e do tempo? Então, a nossa missão é muito maior do que a gente imagina, né? Principalmente com os da nossa casa, porque serão benditas todas as famílias da terra, assim o Senhor disse a Abraão. Agora, para encerrar realmente, o capítulo 7, versículo 9, fala assim: saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Daqueles que amam e obedecem, mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Mas daqueles que desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora para retribuir aqueles que desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos, às ordenanças que hoje lhes ordeno. Então, existe sempre um alerta de Deus para nós, e sempre as outras gerações. E se você for ver, e tudo isso que o povo está passando aqui é por causa muito de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o que é a nossa missão? O que Deus tem de importante para nós? Às vezes as pessoas ficam, né? Pô, vem fazer alguma coisa, vem não sei o quê. Eu acho que a principal importância é a gente olhar para os da nossa casa, é a gente orar e buscar os da nossa casa. Nós temos essa missão de viver a palavra e de pregar a palavra. Amém? Era essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Mais uma vez peço que os irmãos me desculpem pelo transtorno do início, mas a palavra de Deus sempre ela não volta vazia. Eu creio que o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações, e eu queria nesse momento orar aqui para que a gente possa estar terminando. Eu vou estar orando aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Graças te damos, eterno Criador do Universo, por ter nos dado o fruto da vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz lehem min eretz. Graças te damos, eterno Criador do Universo, por ter nos dado do fruto da terra, o pão. Irmãos, por estar encerrando, que Deus possa estar abençoando todos vocês, tá? Na paz do Senhor, eu vou estar fazendo uma oração aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o Shabat de todos, e que o Senhor abençoe a todos, e que todos fiquem debaixo da paz do Senhor. Aqueles que estão precisando de paz, que o Senhor possa dar paz. Aqueles que estão precisando de alegria, que o Senhor possa dar alegria. Aqueles que estão precisando de saúde, que eles recebam a saúde. A tua palavra, o teu Espírito possa ministrar a todos que ouviram neste momento a palavra, e aqueles que vão ouvir ainda. Em nome de Jesus. Amém.